Na noite de 22 de julho de 1991, o Departamento de Polícia de Milwaukee recebeu uma ligação que mudaria para sempre a história criminal dos Estados Unidos. Um homem foi visto correndo desesperadamente pelas ruas, ainda com algemas penduradas em um dos pulsos, gritando por ajuda. Quando os oficiais Robert Hout e Rolf Müller pararam a viatura, o que ouviram foi perturbador. O homem, identificado como Tracy Edwards, de 32 anos, relatou que havia acabado de escapar de um apartamento onde um sujeito tentou matá-lo. Edwards descreveu detalhes que parecia ter saído de um filme de terror. Um cheiro insuportável de decomposição, ameaças de morte com uma faca de açougueiro e a frase mais arrepiante de todas: "Vou ter que comer seu coração." Os policiais, inicialmente céticos, decidiram acompanhar Edwards até o local de onde ele havia fugido. Era o apartamento 213 dos Oxford Apartments, na North 25th Street. Quando bateram à porta, foram recebidos por um homem educado, calmo, de aparência comum. Ele trabalhava em uma fábrica de chocolate. Não era o tipo de pessoa que você suspeitaria à primeira vista de ser um monstro. Mas quando os oficiais entraram no apartamento, a realidade se revelou em toda a sua crueldade. O que encontraram ali dentro foi além de qualquer pesadelo. Cabeças humanas preservadas na geladeira, fotografias polaroides de corpos desmembrados, partes de corpos dissolvendo em ácido, crânios pintados guardados como troféus. 11 homens foram identificados através dos restos mortais encontrados naquele lugar. Aquele homem educado e gentil, funcionário exemplar da Ambrosia Chocolate Factory, era na verdade Jeffrey Lionel Dahmer, o canibal de Milwaukee, um dos assassinos em série mais perturbadores da história americana, responsável por 17 assassinatos brutais entre 1978 e 1991. Gostaria de me apresentar. Eu sou Noah Monteiro e juntos vamos explorar um novo e inquietante episódio de Contos Assustadores, um relato que talvez você nunca esqueça. Jeffrey era um cara aparentemente comum, trabalhador dedicado, educado com os vizinhos e respeitado pelos colegas. Frequentava a igreja com sua avó, cumpria suas tarefas e mantinha um apartamento no centro de Milwaukee. Enquanto isso, nos primeiros anos da década de 1990, a cidade sofria com os desaparecimentos de inúmeros jovens. Mas a imprensa e a polícia não davam a importância necessária para os casos. A sociedade de Milwaukee era conservadora em todas as hierarquias, e só o fato de os desaparecidos serem homens jovens, muitos deles homossexuais e de minorias étnicas, já os tornava invisíveis. Para que uma investigação não fosse realizada, a polícia afirmava que a explicação era de que todos eles haviam simplesmente se mudado para cidades maiores, e a maioria da população de Milwaukee se contentava com aquela explicação, exceto as famílias dos desaparecidos, que iam atrás de seus parentes por conta própria. Todos foram surpreendidos quando a série de desaparecimentos se mostrou originária de dentro de um apartamento comum. As notícias diziam que Jeffrey Dahmer, funcionário de uma fábrica de chocolate, um homem educado e gentil, era também um canibal, um necrófilo e um assassino em série. Jeffrey Lionel Dahmer nasceu no dia 21 de maio de 1960, filho de Lionel Herbert Dahmer, um estudante de química que depois se tornou pesquisador, e de Joyce Annette Flint, operadora de teletipo na região de Milwaukee, nos Estados Unidos. Além de Jeffrey, seus pais tiveram mais um filho, David, 6 anos mais novo. Seu pai era um químico talentoso que cada vez mais proporcionava à sua família situações de vida mais confortáveis. Em dado momento, eles se mudaram para Bath Township, em Ohio. Desde muito cedo, Jeffrey já demonstrava possuir características anormais para uma criança. Fontes relatam que ele foi mimado pelos pais quando bebê, mas sua mãe era conhecida por ser tensa, ansiosa, viciada em pílulas e constantemente em conflito com o marido. À medida que Lionel passava mais tempo fora estudando,
Joyce demandava toda a sua atenção quando ele estava em casa, deixando Jeffrey negligenciado. Quando tinha cerca de 6 anos, Jeffrey passou por uma cirurgia de hérnia dupla. E seu comportamento mudou drasticamente depois disso. Ele se tornou mais retraído e quieto. Desde pequeno, Jeffrey sempre demonstrou muito interesse em cadáveres de animais. Ele tinha uma coleção de insetos e costumava recolher pequenos animais mortos nas estradas para estudá-los. Segundo relatos, quando Jeffrey era criança, ele encontrou alguns ossos debaixo da casa e ficou completamente fascinado. Seu pai, querendo se aproximar do filho, começou a ensiná-lo sobre como limpar e preservar ossos de animais usando produtos químicos. Aquilo que deveria ser uma atividade pai e filho se transformou em uma obsessão mórbida. Na adolescência, ficou ainda mais claro que algo estava errado. Dahmer se tornou um adolescente extremamente reservado e solitário. Ele tinha dificuldade enorme em se relacionar com outras pessoas. Colegas da época relataram que Jeffrey raramente conversava com alguém, e quando o fazia, falava apenas o básico antes de se isolar novamente. Com o tempo, o garoto começou a se isolar ainda mais, rejeitando a presença de qualquer pessoa ao seu lado. O resultado daquelas atitudes o fizeram ser visto como um garoto solitário e estranho. Ele nunca tentou fazer mais amigos ou sequer conhecer garotas. Nenhuma garota tentava conhecê-lo. Jeffrey começou a perceber que era atraído por homens, mas essa percepção o encheu de vergonha e confusão, sentimentos que ele nunca conseguiu processar de forma saudável. Em 1978, com 18 anos, ele começou seus estudos na Ohio State University, mas claramente não sabia o que estava fazendo lá, desistindo logo em seu primeiro ano. Seu comportamento errático e o consumo excessivo de álcool tornaram impossível sua permanência. Jeffrey estava completamente perdido. Retornou em seguida, mas abandonou novamente. Entre 1979 e 1981, devido à influência de seu pai, ele entrou no exército. Contudo, permaneceu apenas cerca de 2 anos, porque foi dado de baixa por seu alcoolismo crônico. Colegas militares relataram que Jeffrey bebia constantemente e demonstrava comportamentos estranhos. Um deles afirmou que Jeffrey guardava uma boneca inflável em seu armário. Ao retornar à vida civil, Jeffrey conseguiu um emprego no Milwaukee Blood Plasma Center como flebotomista, trabalho que durou apenas 10 meses. Depois ficou desempregado por mais de 2 anos. Durante esse período, foi preso por exposição indecente em uma feira estadual. Pessoas relataram que ele se expôs para mulheres e crianças. Foi condenado e multado em $50. Em 1985, Dahmer foi contratado como misturador na fábrica de chocolate Ambrosia, em Milwaukee, onde trabalhava das 11 da noite às 7 da manhã. Era um funcionário competente, embora sempre cheirasse a álcool. Seus colegas o descreviam como educado, mas distante e estranho. Jeffrey nunca se casou. Ele nunca teve um relacionamento duradouro ou saudável. Diferente de outros assassinos que construíam fachadas familiares, Dahmer vivia sozinho. Sua única tentativa de intimidade real era através das vítimas que ele atraía para seu apartamento. Ele dizia que queria companhia, que não queria ficar sozinho, mas sua forma de buscar isso era profundamente doentia. Jeffrey frequentava bares gays, saunas e livrarias adultas, procurando por homens que pudessem satisfazer suas fantasias de controle total e posse. Após abandonar a universidade e ser dispensado do exército, Jeffrey foi morar com sua avó Catherine, em West Allis, um subúrbio de Milwaukee. A avó foi uma das poucas pessoas que demonstrou genuíno afeto por ele. Jeffrey a acompanhava à igreja, fazia tarefas domésticas e parecia estar tentando se estabilizar. Catherine lhe deu um lar quando mais ninguém queria. Mas foi justamente na casa da avó que Jeffrey cometeu seus primeiros assassinatos em Milwaukee. O porão da residência se tornou seu laboratório de horrores. Ele tinha privacidade, espaço e tempo. Foi lá que ele aperfeiçoou suas técnicas de desmembramento e preservação de corpos. Catherine começou a perceber odores estranhos e sons vindos do porão.
Jeffrey sempre dava desculpas criativas, dizendo que estava trabalhando com produtos químicos ou que havia problemas no encanamento. Em 1990, após vários anos morando com a avó e alguns incidentes que a deixaram desconfortável, Jeffrey finalmente alugou seu próprio apartamento. Era o apartamento 213 do Oxford Apartments, localizado na 924 North 25th Street, em Milwaukee. Um bairro conhecido pelos altos índices de criminalidade, onde ninguém fazia muitas perguntas. Aquele apartamento se tornaria o cenário dos seus crimes mais brutais. Ali, Jeffrey finalmente tinha controle total. Nenhuma avó, nenhum vizinho muito próximo, nenhuma supervisão. Era o seu reino de terror. O apartamento de Jeffrey era um lugar de pesadelos. Por fora, era apenas mais um apartamento comum em um prédio antigo. Por dentro, era um depósito de horrores inimagináveis. Vizinhos reclamavam constantemente do cheiro, um odor pútrido, inconfundível, de carne em decomposição que emanava da unidade 213. Jeffrey sempre tinha desculpas prontas. Dizia que a geladeira havia quebrado, que havia carne estragada, que havia problemas no encanamento. Glenda Cleveland, uma vizinha atenta, chamou a polícia diversas vezes relatando os odores e sons estranhos vindos do apartamento de Dahmer. Ela ouvia barulhos de serra elétrica tarde da noite. O fedor era insuportável, mas a polícia nunca investigou adequadamente. Jeffrey era educado, branco, bem articulado. Os policiais acreditavam em suas explicações e iam embora. O apartamento estava em constante estado de decadência. Não havia ordem ou capricho. Era um lugar caótico, repleto de evidências dos seus crimes, mas Jeffrey não parecia se importar. Ele estava perdendo o controle, bebendo cada vez mais, tornando-se mais ousado e descuidado. Embora não houvesse crianças morando no apartamento de Dahmer, um incidente marcante ocorreu quando a polícia foi chamada por vizinhos após encontrarem um garoto nu e desorientado nas ruas próximas ao prédio. Era Conerak Sintasomphone, de apenas 14 anos. O garoto havia escapado do apartamento de Dahmer drogado, com um buraco perfurado em seu crânio, onde Dahmer havia injetado ácido. 3 mulheres encontraram Conerak e chamaram a polícia imediatamente. Quando os policiais chegaram, Dahmer estava lá, calmo e educado como sempre. Ele convenceu os oficiais de que Conerak era seu namorado de 19 anos que havia bebido demais. Apesar dos protestos das mulheres, apesar do garoto estar visivelmente ferido e sangrando, os policiais devolveram Conerak a Dahmer. 30 minutos depois, Conerak Sintasomphone estava morto. Ele se tornou a 13ª vítima de Jeffrey Dahmer. Mas o que o público não imaginava era que Jeffrey tinha outros nomes no submundo criminal. Ele era conhecido apenas como aquele cara estranho nos bares gays. Mas agora, Jeffrey Dahmer seria conhecido para sempre como o Cannibal de Milwaukee e o Monstro de Milwaukee. Um homem que matou pelo menos 17 pessoas entre 1978 e 1991, praticando atos de necrofilia, canibalismo e preservação de partes dos corpos como troféus. Os detetives do Departamento de Polícia de Milwaukee estavam enfrentando um dos casos mais complexos da história da cidade. O detetive Patrick Kennedy era um investigador experiente, especialista em homicídios, e foi um dos primeiros a perceber que havia um padrão nos desaparecimentos de jovens homens na região. Kennedy tinha a reputação de nunca desistir de um caso, e sua experiência em encontrar pistas onde outros não viam seria crucial. Sua equipe trabalhava incansavelmente, mas a falta de cooperação das vítimas potenciais, que temiam exposição de suas identidades e orientações sexuais, tornava tudo muito mais difícil. As pessoas que frequentavam os bares gays queriam privacidade e desejavam que ninguém soubesse que estavam lá, resultando em poucas testemunhas dispostas a falar. O primeiro caso relevante foi o de Stephen Hicks, de 18 anos, em junho de 1978. Ele havia desaparecido após sair para um show de rock. Seus pais relataram o desaparecimento, mas o caso foi arquivado como fuga. Quase 10 anos depois, em 1987, Stephen Tuomi, de 25 anos, desapareceu após ser visto em um bar gay.
Depois vieram James Dockstader, de 14 anos, em janeiro de 1988, e Richard Guerrero, de 22 anos, em março do mesmo ano. Todos seguiam o mesmo padrão: jovens, vulneráveis, vistos pela última vez em bares ou áreas urbanas de Milwaukee. O detetive Kennedy suspeitou que havia um predador agindo na cidade, mas as evidências eram escassas. Na noite de 22 de julho de 1991, Tracy Edwards, de 32 anos, estava em um shopping em Milwaukee com seus amigos quando foi abordado por um homem de aparência comum. O homem se apresentou como Jeff e foi extremamente educado e charmoso. Jeff convidou Tracy para seu apartamento, oferecendo $100 para que ele posasse para algumas fotos nuas. Prometeu cerveja, um filme e uma noite tranquila. Tracy, que estava precisando de dinheiro, aceitou. Os dois seguiram para os apartamentos Oxford, na North 25th Street. Durante a caminhada, Jeff parecia agradável, falando sobre filmes de terror e fazendo piadas. Nada parecia errado. Quando Tracy entrou no apartamento, o primeiro sinal de alerta foi o cheiro. Um fedor intenso e insuportável de carne podre que permeava todo o espaço. Tracy perguntou sobre o odor, e Jeff disse calmamente que sua geladeira havia quebrado e que havia carne estragada dentro. Parecia uma explicação razoável. Jeff ofereceu uma cerveja a Tracy e colocou o filme O Exorcista 3 para assistirem. Tracy bebeu a cerveja e começou a se sentir tonto rapidamente. Ele percebeu que havia algo errado com a bebida. De repente, Jeff mudou completamente. Seu rosto ficou frio, seus olhos vazios. Ele sacou uma faca de açougueiro e algemou um dos pulsos de Tracy. Jeff forçou Tracy a ir para o quarto. Lá, Tracy viu polaroides horríveis penduradas nas paredes. Fotos de corpos desmembrados, de homens em posições grotescas, de partes humanas espalhadas. Tracy sentiu um terror absoluto tomando conta dele. Jeff empurrou Tracy para a cama e colocou sua cabeça sobre o peito dele. Ele ficou ali ouvindo o coração de Tracy bater, como se estivesse em transe. Então Jeff sussurrou: "Vou ter que comer seu coração." Tracy sabia que precisava agir. Ele começou a conversar com Jeff, tentando ganhar tempo, tentando convencê-lo de que eles poderiam ser amigos. 4 horas se passaram. Jeff relaxou um pouco, baixando a guarda. Em um momento de distração, Tracy fingiu precisar ir ao banheiro. Quando Jeff não estava segurando a algema, Tracy deu um soco no rosto dele com toda a força que tinha. Jeff caiu no chão. Tracy chutou seu estômago e correu em direção à porta. Conseguiu abri-la e correu pelas escadas ainda com uma algema pendurada em seu pulso. Ele correu pelas ruas de Milwaukee, desesperado, até que viu uma viatura policial. Tracy acenou freneticamente, gritando por ajuda. Os policiais Robert Houth e Rolf Müller pararam o carro. Tracy contou tudo: o homem, a faca, as algemas, as fotos horríveis. Os oficiais concordaram em acompanhá-lo de volta ao apartamento. Quando voltaram ao apartamento, Jeffrey abriu a porta calmamente, como se nada tivesse acontecido. Ele estava composto, educado, até mesmo simpático. Disse aos policiais que era tudo um mal-entendido, que ele e Tracy haviam brigado depois de beber. Os policiais inicialmente pareciam acreditar nele, mas então um dos oficiais decidiu dar uma olhada ao redor do apartamento. O oficial abriu a geladeira. Dentro havia uma cabeça humana. Ele abriu um armário. Crânios. Abriu outro. Mais partes de corpos preservadas em ácido. Em uma caixa havia mãos e genitálias. No freezer, mais 3 cabeças humanas. Polaroides por toda parte mostrando o processo de desmembramento das vítimas. Um tambor de 200 litros continha 3 torsos em decomposição, dissolvendo-se em ácido. O apartamento inteiro era uma câmara de horrores. Foi nesse momento que o detetive Patrick Kennedy e sua equipe foram chamados. Eles não faziam ideia da magnitude do que estavam prestes a descobrir. A aliança entre polícia, médicos legistas e investigadores forenses seria essencial para documentar cada detalhe daquela cena grotesca. A polícia isolou todo o prédio dos apartamentos Oxford. Equipes forenses entraram no apartamento 213
e começaram a catalogar cada centímetro do local. O que encontraram foi além de qualquer pesadelo. 11 corpos foram identificados através de restos mortais encontrados no apartamento. As buscas continuaram por dias. Investigadores vasculharam cada canto, cada armário, cada espaço escondido. O trabalho era meticuloso e perturbador. Muitos dos policiais e legistas envolvidos na investigação precisaram de acompanhamento psicológico depois. Nos últimos meses antes de sua prisão, Jeffrey estava completamente fora de controle. Ele estava bebendo mais do que nunca, chegando atrasado ao trabalho, faltando dias inteiros. Seus colegas na fábrica de chocolate notaram que ele estava mais agressivo e errático. O cheiro que emanava dele era constante e insuportável. Ele estava matando com uma frequência alarmante. Entre janeiro e julho de 1991, Dahmer matou 12 homens. Seu apartamento não tinha mais espaço. Havia partes de corpos por toda parte. Ele estava perdendo a capacidade de esconder seus crimes. Era apenas uma questão de tempo até ser descoberto. Essa deterioração é típica de assassinos em série que estão chegando ao fim de sua carreira. Eles se tornam descuidados, compulsivos, incapazes de parar. Jeffrey Dahmer estava em queda livre. No momento em que Tracy Edwards conseguiu escapar e levar a polícia até o apartamento 213, tudo mudou. A identidade de Jeffrey Lionel Dahmer foi confirmada. Ele tinha 31 anos, era funcionário da Ambrosia Chocolate Factory, morava sozinho e tinha um histórico de pequenos delitos, incluindo agressão sexual contra o irmão mais velho de Conerak Sintasonphone em 1988. Todas as peças se encaixavam. O homem educado e gentil que os vizinhos conheciam era, na verdade, um dos piores assassinos em série da história americana. O nome Jeffrey Dahmer seria para sempre sinônimo de horror. Jeffrey Dahmer foi preso no local sem resistência. Quando os policiais tentaram algemá-lo, ele não lutou. Na verdade, ele parecia quase aliviado. No interrogatório, Jeffrey confessou tudo. Não tentou negar, não tentou esconder. Ele deu detalhes minuciosos de cada assassinato, de cada vítima, de cada método que usava. Descreveu como drogava suas vítimas, como as estrangulava, como desmembrava os corpos, como cozinhava e comia partes deles, como mantinha crânios e ossos como lembrança. Jeffrey disse que queria criar companhia permanente. Ele não queria que as pessoas fossem embora, então as matava e as mantinha com ele. Tentou até mesmo criar zumbis vivos, perfurando crânios e injetando ácido ou água fervente no cérebro das vítimas, tentando destruir suas personalidades, mas manter seus corpos funcionando. Nenhuma dessas tentativas funcionou. Todas as vítimas morreram. Jeffrey não tinha esposa. Ele estava sozinho. Mas os investigadores entraram em contato com sua família. Lionel Dahmer, seu pai, ficou completamente devastado. Ele não conseguia acreditar que seu filho tinha se tornado aquele monstro. Lionel depois escreveu um livro chamado A Father's Story, tentando entender onde ele errou, o que poderia ter feito diferente. Sua mãe, Joyce, respondeu com raiva à morte posterior de Jeffrey, dizendo: "Agora todo mundo está feliz? Agora que ele foi espancado até a morte, isso é bom o suficiente para todos?" O irmão mais novo de Jeffrey, David, mudou seu sobrenome e desapareceu do olhar público, vivendo em total anonimato até hoje. A família Dahmer foi destruída pela revelação dos crimes de Jeffrey. Com a prisão de Jeffrey, toda a verdade veio à tona. A Ambrosia Chocolate Factory o demitiu imediatamente. Seu nome se espalhou por todos os jornais do país. Milwaukee estava em choque. As famílias das vítimas começaram a aparecer, buscando respostas. Muitas nem sabiam que seus filhos estavam mortos. Os apartamentos Oxford se tornaram um local de fascínio mórbido. Eventualmente, o prédio foi demolido em novembro de 1992. Ninguém queria morar lá. O terreno permanece vazio até hoje. Diferente de outros casos, não houve necessidade de buscar cooperação de familiares, pois Jeffrey confessou tudo voluntariamente. Ele forneceu nomes, datas, locais, ajudou a identificar vítimas através de fotografias, admitiu 17 assassinatos no total.
Alguns corpos nunca foram encontrados porque ele havia dissolvido completamente os restos. Jeffrey parecia querer que tudo fosse exposto. Talvez houvesse algum alívio em finalmente poder parar. O apartamento de Jeffrey Dahmer era essencialmente um cemitério. A quantidade de restos humanos encontrados foi impressionante. 11 corpos puderam ser identificados através dos restos no apartamento. Crânios pintados, ossos limpos e preservados, fotografias detalhadas de cada etapa do desmembramento. O médico legista Jeffrey Jensen e sua equipe trabalharam incansavelmente para identificar cada vítima. DNA, registros dentários, características físicas. Aos poucos, os nomes foram sendo revelados. Raymond Smith, Edward Smith, Ernest Miller, David Thomas, Curtis Strauchter, Errol Lindsay, Tony Hughes, Conerak Sintasomphone, Matt Turner, Jeremiah Weinberger, Oliver Lacey, Joseph Bradehoft. Todos tinham famílias, todos eram amados, todos tiveram suas vidas roubadas brutalmente. A descoberta daquele cenário foi comparada pelos investigadores a um desastre em massa. Era impossível processar tamanha crueldade. O local exalava o cheiro da morte. Cada objeto examinado revelava novos horrores. A piscina do porão da casa da avó de Jeffrey também foi investigada. Embora não houvesse restos humanos lá no momento da busca, ficou claro que Jeffrey havia usado aquele espaço para seus primeiros crimes em Milwaukee. Stephen Tuomi, Jamie Dockstader, Richard Guerrero e Anthony Sears foram mortos na casa da avó. Catherine Dahmer nunca soube que seu neto estava cometendo assassinatos no porão de sua casa. O relato de onde e como cada crime ocorreu foi confirmado pelas confissões detalhadas de Jeffrey. Não houve necessidade de resgate de crianças do apartamento de Jeffrey, mas houve uma urgência em proteger a comunidade. Moradores dos apartamentos Oxford foram realocados temporariamente durante a investigação. Aconselhamento psicológico foi oferecido a testemunhas e vizinhos traumatizados. Tracy Edwards recebeu proteção policial nos primeiros dias após sua fuga, temendo que houvesse algum tipo de retaliação ou que Jeffrey tivesse cúmplices, o que não era o caso. O foco estava em garantir que nenhuma outra pessoa fosse prejudicada e que todas as vítimas fossem identificadas e suas famílias notificadas. O método de Jeffrey era sempre o mesmo. Ele abordava jovens em bares gays, shoppings ou na rua, oferecia dinheiro para que posassem para fotos, prometia bebidas, filmes, companhia. Uma vez no apartamento, ele drogava suas vítimas com soníferos misturados na bebida. Quando estavam inconscientes ou semiconscientes, Jeffrey as estrangulava. Depois, ele fotografava os corpos em várias posições. Em seguida, desmembrava os corpos na banheira usando facas, serras e produtos químicos. Ele cozinhava e comia partes de algumas vítimas, dizendo que queria torná-las parte dele. Preservava crânios, ossos e outras partes como troféus. Dissolvia o restante em ácido. Jeffrey foi capaz de fazer isso durante anos, porque vivia sozinho, trabalhava à noite, e ninguém fazia perguntas. O prédio tinha muitos problemas, e o cheiro era frequentemente atribuído a outras causas. Jeffrey era branco, educado, empregado. A polícia nunca suspeitou dele, mesmo quando deveria. Jeffrey Dahmer confessou 17 assassinatos, entre 1978 e 1991. Sua primeira vítima foi Stephen Hicks, de 18 anos, morto em 1978, logo após Jeffrey se formar no ensino médio. Houve um intervalo de quase 10 anos antes do segundo assassinato. De 1987 a 1991, Jeffrey matou 16 homens e meninos. A maioria das vítimas tinha entre 14 e 33 anos. 14 das 17 vítimas eram de minorias étnicas. 9 eram negros, 3 eram de origem asiática, 1 era hispânico. Jeffrey sempre negou que raça fosse um fator em sua seleção de vítimas, dizendo que era atraído apenas pelo físico. 12 das vítimas foram mortas no apartamento da North 25th Street. 3 foram mortas na casa da avó. 1 foi morta na casa dos pais em Ohio. 1 foi morta em um quarto de hotel. Os nomes das 17 vítimas são Stephen Hicks, Stephen Tuomi, James Dockstader, Richard Guerrero, Anthony Sears, Raymond Smith, Edward Smith,
Ernest Miller, David Thomas, Curtis Straughter, Errol Lindsey, Tony Hughes, Conerak Sintasomphone, Matt Turner, Jeremiah Weinberger, Oliver Lacey, Joseph Braidhoft. Jeffrey não fugiu. Ele foi preso no momento da descoberta dos crimes e permaneceu sob custódia desde então. Não houve perseguição, não houve tentativa de escape. Jeffrey estava cansado. Ele disse em entrevistas posteriores que sentia alívio por ter sido pego. Disse que sabia que não conseguiria parar sozinho, que os impulsos eram fortes demais, que estava perdendo o controle. Jeffrey foi transferido para a prisão do condado de Milwaukee, onde aguardou o julgamento. Ele estava em isolamento por sua própria segurança, pois outros prisioneiros ameaçavam matá-lo constantemente. Em 15 de fevereiro de 1992, Jeffrey Dahmer foi considerado legalmente são e condenado a 15 sentenças consecutivas de prisão perpétua. Mais tarde, recebeu uma 16ª sentença por um assassinato em Ohio. No total, 957 anos de prisão. Ele foi enviado para a Instituição Correcional de Columbia, em Portage, Wisconsin. Durante o primeiro ano, Jeffrey ficou em confinamento solitário por sua própria proteção. Mas em 1994, ele foi transferido para a população geral. Jeffrey se tornou um cristão nascido de novo na prisão e foi batizado em maio de 1994. Na manhã de 28 de novembro de 1994, Jeffrey Dahmer foi designado para um detalhe de limpeza no ginásio da prisão, junto com 2 outros prisioneiros, Jesse Anderson e Christopher Scarver. Scarver, que cumpria prisão perpétua por assassinato, carregava um recorte de jornal detalhando os crimes de Dahmer. Ele odiava Dahmer. Quando os guardas saíram, Scarver atacou Dahmer com uma barra de metal de 20 polegadas, retirada de um equipamento de musculação. Ele espancou Dahmer na cabeça e no rosto repetidamente. Dahmer morreu a caminho do hospital devido aos ferimentos traumáticos no crânio. Ele tinha 34 anos. Christopher Scarver também matou Jesse Anderson durante o mesmo incidente. Scarver, mais tarde, declarou que Deus havia lhe dito para matar Dahmer. Não houve carta de suicídio, não houve últimas palavras registradas. Jeffrey Dahmer simplesmente morreu brutalmente, assim como suas vítimas morreram. Até hoje existem questões sem resposta sobre Jeffrey Dahmer. Ele mantinha um diário detalhado de seus crimes, mas grande parte dele foi destruída ou permanece selada. Fotografias e vídeos que ele supostamente gravou nunca foram totalmente divulgados ao público. Alguns investigadores acreditam que pode haver mais vítimas além das 17 confirmadas. Homens que desapareceram durante os períodos em que Jeffrey estava ativo e cujos corpos nunca foram encontrados. Nunca saberemos com certeza. O próprio Jeffrey, em suas entrevistas finais, disse que não escondia nada, que havia contado tudo. Mas há sempre a possibilidade de que segredos tenham sido levados com ele para o túmulo. Durante as investigações, o detetive Patrick Kennedy e outros investigadores começaram a questionar se Jeffrey Dahmer poderia estar conectado a outros desaparecimentos não resolvidos em Wisconsin e Ohio. Entre 1978 e 1991, dezenas de jovens homens desapareceram em áreas onde Dahmer viveu ou visitou. O perfil das vítimas era similar: homens jovens, vulneráveis, frequentemente de minorias étnicas ou da comunidade LGBT. O FBI foi chamado para auxiliar na criação de um perfil detalhado de Dahmer e comparar seus padrões com casos não resolvidos. Os agentes federais descreveram Dahmer como um assassino organizado do tipo lust killer, alguém que mata por gratificação sexual. Seu perfil consistia em homem branco, solitário, inteligência acima da média, histórico de isolamento social, fantasias de controle total e posse, necrofilia, canibalismo como forma de incorporar suas vítimas. Investigações foram reabertas em Ohio, especialmente na área de Bath Township, onde Jeffrey cometeu seu primeiro assassinato. Alguns casos de desaparecimento de jovens no final dos anos 70 foram revisitados. Em particular, o caso de um adolescente que desapareceu próximo à casa dos Dahmer chamou atenção, mas nunca foi definitivamente ligado a Jeffrey.
Em Milwaukee, casos de jovens que desapareceram entre 1987 e 1991 foram reexaminados minuciosamente. 3 casos em particular geraram suspeitas, mas falta de evidências físicas impediu confirmação. Jeffrey sempre negou envolvimento em crimes, além dos 17 que confessou. Uma coletiva de imprensa foi realizada em 1992, onde representantes do FBI, da Polícia de Milwaukee e da Polícia de Ohio apresentaram suas conclusões. Oficialmente, Jeffrey Dahmer foi responsabilizado por 17 assassinatos confirmados. Não houve evidências suficientes para ligá-lo definitivamente a outros crimes, embora as suspeitas permaneçam. O detetive Patrick Kennedy, que trabalhou no caso Dahmer, afirmou anos depois em entrevistas que acredita que Jeffrey pode ter matado mais pessoas do que admitiu. Kennedy apontou para inconsistências na linha do tempo de Dahmer, períodos onde não há registros claros de suas atividades, particularmente entre 1982 e 1986, quando Jeffrey estava no exército e depois desempregado. Houve desaparecimentos não resolvidos em bases militares onde Jeffrey esteve estacionado na Alemanha. Soldados que desapareceram sem rastro. A conexão nunca foi provada, mas permanece como uma questão perturbadora. O próprio pai de Jeffrey, Lionel, em seu livro, questiona se poderia ter havido sinais ainda mais precoces que ele ignorou. Jeffrey morreu antes que muitas famílias pudessem confrontá-lo diretamente. Antes que todas as perguntas fossem respondidas, muitas mães e famílias inteiras em Milwaukee finalmente puderam conhecer o rosto daquele que tirou a vida de seus filhos. Velórios foram realizados. Corpos que puderam ser recuperados foram enterrados com dignidade. Mas nem todas as vítimas foram identificadas completamente. Alguns restos mortais nunca foram correlacionados a pessoas desaparecidas específicas. Há ainda famílias em Milwaukee e Ohio que não sabem com certeza o destino de seus entes queridos. Jeffrey Dahmer se tornou sinônimo de horror puro. Seu nome é lembrado ao lado de outros monstros da história. Mas mais importante, as vítimas devem ser lembradas. Stephen Hicks, Stephen Tuomi, James Dockstader, Richard Guerrero, Anthony Sears, Raymond Smith, Edward Smith, Ernest Miller, David Thomas, Curtis Straughter, Errol Lindsay, Tony Hughes, Conerak Sintason Phone, Matt Turner, Jeremiah Weinberger, Oliver Lacey, Joseph Bradyhoft. 17 vidas roubadas, 17 famílias destruídas, 17 nomes que não devem ser esquecidos. Seria injusto afirmar que a causa de tantas mortes foi o preconceito da polícia e da sociedade na época dos desaparecimentos. Quando Conerak Sintason Phone, um garoto de 14 anos, foi devolvido a Jeffrey Dahmer pelos policiais apesar dos protestos de testemunhas, isso não foi preconceito? Quando dezenas de jovens negros e asiáticos desapareceram e ninguém investigou adequadamente, isso não foi negligência institucional? Quando Glenda Cleveland ligou para a polícia repetidamente, relatando odores e sons de serras elétricas vindos do apartamento de Dahmer, e foi ignorada, isso não foi falha do sistema? Nós acreditamos que sim. A comunidade LGBT e as minorias étnicas foram sistematicamente ignoradas. Suas vidas foram consideradas menos importantes. E por causa disso, Jeffrey Dahmer pôde continuar matando por anos. Esse é o legado mais doloroso desse caso. As vidas que poderiam ter sido salvas se alguém tivesse simplesmente prestado atenção.